Olá, sétimo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Cristiane Chagas, tá? Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto composição do ar e seus ciclos naturais, do livro didático, página 36 a página 41 do livro didático. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, vamos a mais uma mensagem do dia? Deus é perfeito e suas criações são maravilhosas. Jamais esqueça, você é uma delas, tá bom? Então Deus é perfeito em tudo que faz. E você é uma criação, né? Você é uma criação mais que perfeita e amada do universo, pois você é a imagem e semelhança de Deus, tá bom? Então retribua tanta dedicação e amor, tá? Sendo o melhor que pode ser para você mesmo e para o seu próximo. Ame-se, cuide-se e esteja sempre próximo das pessoas que lhe faz bem, tá bom? Então essa é a nossa mensagem do dia. Agora vamos a mais uma aula de ciência. Comigo. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, composição do ar e os seus ciclos naturais, tá bom? Aqui nós vamos estudar que fenômenos consomem o oxigênio do ar e produzem o gás carbônico. O que pode estar provocando o aquecimento global? Que problemas isso pode causar? Isso vamos ver no decorrer do nosso slide, tá bom, turma? Acompanhando. Aqui vamos falar um pouco sobre o oxigênio e a combustão do oxigênio. O que seria isso, professora? Olha, aqui nós temos essa imagem aqui que vocês estão observando. Olha, para que alguma coisa se queime, é necessário a presença de quê, gente? É essencial a presença de oxigênio, tá? Esse processo de queima é chamada de combustão, com a ajuda do oxigênio, tá bom? Olha só, esse processo, como eu falei para vocês, esse processo de queima, ele também é chamado de combustão. Ele ocorre na presença do gás oxigênio, tá? Que compõe o atmosférico, não esqueçam disso. Assim, essa energia térmica, ela é liberada. Esse processo, turma, libera gases como o gás carbônico, em que grande quantidade pode causar o quê? O superaquecimento do planeta também. Isso já mexe o quê? Isso mexe com o efeito estufa, não é verdade? Então, esse gás carbônico com grande quantidade pode o quê? Pode causar o superaquecimento do nosso planeta, tá? Aqui vocês estão observando esse oxigênio, ele combina-se com outras substâncias, liberando grande quantidade de calor em um espaço de tempo muito curto, tá bom? Que seria o que? Esse comburente é a liberação de energia, justamente por isso, devido ao oxigênio, que esse palito pegou fogo. Tá? Então o oxigênio ele é essencial, tá? Ele é necessário para a presença da queima, tá? Pela presença da queima, que seria a combustão, tá bom? Olha só, substância queimada, o que seria a substância queimada dessa imagem? O combustível, certo? O gás oxigênio é o comburente, que libera o que? Libera a energia para poder acontecer essa queimada, tá? Para poder o palito pegar fogo, tá? Aqui vamos falar um pouquinho sobre a energia, né? Essa energia que ela tá o quê? Ela tá armazenada no combustível, ela é liberada de forma de calor e também de luz, como o caso da vela, né, gente? Olha só, vou falar para vocês. Se nós emborcarmos o que? Um copo, né? Um copo sobre essa vela aí, o que vai acontecer? Essa chama, ela vai se apagar, tá? Ela vai se apagar. A vela, ela pode se apagar. Por quê? Porque o oxigênio dentro desse copo foi gasto durante o quê? Durante essa queima, tá? Durante a queima da vela. Esse oxigênio, o oxigênio, ele é, portanto, o quê? Ele é, portanto, necessário para a queima da vela, tá? O oxigênio ele é essencial para a queima dessa vela que vocês estão vendo nessa ilustração. Aliás, ele é necessário para a queima de outros materiais também, não é só da vela. Esse processo de queima ele é chamado de combustão, tá bom, gente?
Então, esse processo dessa queima dessa vela aí, ele é chamado um processo de combustão, que ele precisa, é necessário o oxigênio, tá? No caso, um exemplo, né? Quando o motor de um carro funciona, isso é um exemplo, tá? A gasolina, ela combina com o quê? Com o oxigênio do ar, tá? A gasolina ou outra substância está sendo queimada e o que mais? É chamado de combustível. E o oxigênio é chamado de comburente. Não é para esquecer isso, tá bom? Seria comburente, gera energia. Comburente é, portanto, a substância que provoca a combustão. Tem que ter comburente para poder acontecer a combustão, porque tem que ter energia para poder acontecer uma combustão, tá bom? No caso da vela acesa, o que que acontece? No caso dessa vela acesa, o comburente, quem é o comburente? O oxigênio, tá bom? Ok? É o oxigênio do ar. O combustível é a parafina da vela. Vocês sabem que a vela tem a parafina, então o combustível é a parafina da vela, tá? Mas para começar a combustão é preciso aquecer o que? O combustível. No caso da vela, acendermos o pavio com esse fósforo, o calor dessa chama do pavio, aquece a parafina, tá bom? Vai aquecer a parafina que se combina com o oxigênio que ele é queimado, tá bom, gente? É todo esse processo. Então, no caso dessa vela acesa, o comburente é o oxigênio. Para poder acontecer o oxigênio no ar, ele é essencial para que haja o quê? Para que haja a queima dessa vela, que é o quê? Que é a combustão. Então, na combustão, os combustíveis são o quê? São transformados em outras substâncias do gás carbônico a vapor de água. Beleza? Vamos lá. Aqui nós temos o que? Nós temos todos os seres vivos, eles são o que? Eles são seres aeróbios, né? Por quê? Porque eles necessitam, gente, eles necessitam do oxigênio, tá bom? Olha só, aqui nós temos o que? Nós temos glicose mais o oxigênio, porque nós, seres humanos, todos os seres vivos, eles necessitam de quê? De oxigênio para poder respirar, não é verdade? Se você, por exemplo, olha só, você pega uma formiga e coloca ela no recipiente, nem que esteja cheio de comida para ela se alimentar, ela vai sobreviver? Ela não vai sobreviver, por quê? Porque ela necessita do oxigênio. O oxigênio é fundamental, é essencial para todos os seres vivos. Então, os seres vivos, eles precisam de quê? Eles precisam de oxigênio. São aqueles seres aeróbios, tá bom? Então, o oxigênio, nós inspiramos oxigênio e nós expiramos o que, gente? Nós expiramos o gás carbônico, tá? O gás carbônico para o meio externo, tá? Aqui, olha, os seres que podem viver sem gás, os seres que não podem viver sem gás e oxigênio são chamados seres aeróbios. Não esqueçam disso. Nós, seres humanos, nós não conseguimos viver sem o oxigênio do ambiente. Todos os seres vivos, né? Olha, quando todos os seres vivos usam o oxigênio para liberar energia, os alimentos, essa energia é necessária para as atividades do organismo. Por isso, sem o oxigênio, a maioria dos seres vivos não consegue energia suficiente, né? Para se manter vivo. Esse processo de liberar a energia do alimento com o uso do oxigênio é chamado de respiração celular aeróbios, tá bom? Não esqueçam disso. Aqui já no caso da fotossíntese, seria as plantas, as algas, elas absorvem o que? É essencial gás carbônico do ambiente, né? Que são usados na produção de açúcar para poder acontecer o que? A fotossíntese. Então, ela utiliza, é essencial para ela, gás carbônico mais água, né, que seria junto com as águas, tá, os sais minerais, para ela poder fazer o quê? A glicose mais o oxigênio para liberar a fotossíntese para o ambiente. Então, há uma troca, tá bom? Se vocês estão observando, há uma troca. Nós necessitamos de oxigênio. Já as plantas, elas necessitam de quê? De gás carbônico do ambiente para poder acontecer a glicose
e mais o oxigênio para poder transformar o quê? Isso em fotossíntese, tá bom? Aqui nós temos o ciclo, né? O ciclo da natureza. Nós temos esse ciclo da natureza, que é o ciclo de oxigênio, né? Então, o oxigênio, gente, ele é o que? Esse ciclo, ele é fundamental. Ele é fundamental para todos os seres vivos, né? Nós não vivemos, nós não conseguimos sobreviver sem esse ciclo, né? Sem esse ciclo da natureza. O oxigênio, ele está em todas as atmosferas, ele está na nossa atmosfera. Ele é produzido principalmente por quem? Pela fotossíntese, pelas algas, né? Então, as algas, elas têm uma participação muito importante na fotossíntese. Ela produz a metade, né, de todo esse oxigênio. Então, é fundamental a importância das algas na transformação desse ciclo de oxigênio, né? E também a combustão, as composições, né, do aeróbio. E esse processo é que forma todo esse ciclo de oxigênio, tá? Sendo que eu falei isso na aula anterior. Aqui nós temos nessa imagem, nós temos o ciclo do oxigênio, né? Nós temos o ciclo do oxigênio, o ciclo atmosférico, né? Então aqui primeiramente quem é que libera esse oxigênio ao ambiente? Os vegetais, né? As plantas, as algas, as plantas, elas liberam constantemente esse oxigênio para o ambiente, né? E quem é que consegue absorver esse oxigênio? Todos os seres vivos, né? Nós absorvemos, nós inspiramos. Esse oxigênio é fundamental, né, para a vida. Então aqui a combustão também necessita desse oxigênio para poder acontecer a queima, é muito importante. Os animais necessitam desse oxigênio, as plantas, as algas, todos os animais necessitam. É importante também os seres vivos, né? Então aqui nós temos esse ciclo que ele é muito importante para a sobrevivência, para a nossa vida. Ele é de fundamental importância, tá bom? Aqui vamos falar um pouquinho desse gás carbônico, o ciclo do gás carbônico, né? Ele é encontrado naturalmente na atmosfera, tá? Representa 0,3% do ar. Encontrado em águas gaseificadas e refrigerantes, que vocês sabem que todo refrigerante e aquelas águas também, água com gás, tem esse gás carbônico, uma porcentagem. Aqui nós temos o ciclo do gás carbônico. Eu acabei de relatar para vocês o ciclo do oxigênio, que o ciclo do oxigênio ele é essencial para a nossa vida, né? Nós necessitamos de oxigênio que está na atmosfera. Agora nós vamos falar do ciclo do gás carbônico, que ele está na atmosfera. E quem é que necessita dele? Quem é que utiliza ele? Quem é que utiliza seria os vegetais, as plantas, para poder acontecer o quê? A fotossíntese, né, gente? Então, o gás carbônico, ele é usado por quem? Pelas plantas. Na fotossíntese é produzido pela respiração dos seres vivos, que faz parte do que? Desse ciclo do gás carbônico. Então, as plantas, elas vão poder absorver o gás carbônico do ambiente para poder acontecer o que? A fotossíntese. Não é verdade? O gás carbônico e a água, que é essencial para as plantas, para poder acontecer a fotossíntese. E quem é que libera esse gás carbônico para o ambiente? Primeiramente, nós temos as combustões, muitas vezes as fumaças das empresas, né? Carro, veículos, tudo isso vai gerar o quê? Vai gerar vai gerar gás carbônico, né? Vai gerar poluição também, né? E também nós temos o quê? Carbono na forma de moléculas, que seria dos seres vivos, a decomposição dos seres vivos, né? E também a respiração necessita as algas também necessitam, né, para poder acontecer essa troca, para poder acontecer a fotossíntese também, que elas faz parte dos vegetais. Então esse ciclo, gente, seria o ciclo do gás carbônico, tá? Que é essencial para as plantas para acontecer a fotossíntese, tá bom? Aqui vamos falar um pouquinho
da poluição do ar. A poluição do ar, ela prejudica muito o quê? Ela prejudica muito a nossa saúde, não é verdade? E também ela prejudica o solo, ela prejudica os animais, ela envolve tudo isso, né? Os animais e também principalmente a saúde humana, que prejudica muito. Principalmente as queimadas, né? Aqui vocês estão vendo essa queimada, né? Tá em muita fumaça, então significa que tá poluindo o ar. E se tá poluindo o ar, ela prejudica muito a nossa saúde, certo? Olha, além de problemas do desmatamento, o fogo destrói os micro-organismos que fazem o que? A reciclagem do solo. Então, quando acontecem essas queimadas, os micro-organismos, eles ficam destruídos. A natureza não fica mais a mesma. Será que no local daquela área que houve o desmatamento, que houve aquela queimada por consequência muitas vezes do homem, ou então muitas vezes da natureza mesmo, né? Acontece quando está muito quente, sempre a faísca de fogo e acontece essas queimadas, e outras vezes por homem mesmo, né? Então, quando acontece esse tipo de queimada, será que o solo volta a ser a mesma coisa? Não, não volta. Ele nunca volta a ser, a natureza ela nunca volta a ser como ela era antes. Por quê? Porque destrói os micro-organismos, gente, que faz parte dessa reciclagem do solo. Tá matando ele, muitas vezes mata os animais, que muitas vezes os animais eles entram em extinção, muitos animais sofrem, os que conseguem sobreviver sofrem, não é verdade? Então tudo isso prejudica, tá poluindo, tá prejudicando também os animais, envolve, é o englobamento de tudo, e principalmente se tem queimada, tem fumaça, e essa fumaça prejudica o ser humano, a nossa saúde, tá bom? Aqui, olha, a perda de matéria orgânica deixa o solo mais exposto à erosão também. Porque o solo, quando acontece essas queimadas, ele nunca volta a ser como ele era antes, como eu relatei para vocês, né? Ele não volta. Então, o que pode acontecer? Esse solo, ele tá mais exposto a erosões. Porque o que ajuda a não acontecer a erosões são as vegetações, são as plantas. Onde tem muita planta, não acontece muita erosão, né? Agora, quando tem pouca planta, quando acontece desmatamento, que ele não se desenvolve como era antes, aí a perda de matéria orgânica deixa o solo mais exposto a acontecer vários tipos de erosão, tá bom? Aqui as queimadas, né, liberam o quê? Liberam na atmosfera gases que poluem o quê? Que poluem o ar e prejudicam a saúde humana. Muitas vezes a queimada não é aqui no Amazonas, é em outro estado. Mas a fumaça tá tão grande, que ela prejudica a nossa cidade também, gente. Vocês lembram de uma época que teve uma queimada em outro estado? A fumaça ficou aqui na cidade? A fumaça veio parar aqui na cidade? Então, isso é consequência da queimada e muita gente ficou doente, porque tem gente que tem rinite, tem gente que tem problema respiratório e fumaça prejudica a nossa saúde. Justamente por isso que o ar, essa poluição do ar, ela prejudica a nossa saúde também, tá bom? Aqui nós temos as doenças relacionadas ao ar, tá? Olha, o ar ele pode ser um remédio, tá? Porém, pela sua poluição, ele pode causar problemas à nossa saúde também, como eu acabei de relatar. As queimadas, a fumaça, né? Então, pode causar muito problemas também à nossa saúde, sendo que nós não conseguimos viver sem o oxigênio. Mas, com poluído, né? O nosso ambiente poluído pode prejudicar a nossa saúde. Olha só, além das doenças relacionadas à poluição do ar, existe aquelas causadas por micro-organismos, como vírus, bactérias, que podem ser transmitidas pelo ar. Vocês estão vendo essa imagem? Essa imagem aqui, ó, tem esse homem, né? Vocês estão vendo esses bichinhos que tá próximo esse homem? Isso seria bactérias ou vírus que tá no ar. Então, nós temos que nos proteger, tá bom? Contra esses vírus, contra essas bactérias, não é verdade? Temos que nos proteger, porque ele pode estar também ele pode estar no ar, ele pode estar no ambiente,
tá bom? Aqui, olha, higiene pessoal e saneamento básico são fundamentais para evitar problemas à saúde. Então, a higiene pessoal, saneamento básico, da onde você mora, do bairro onde você mora, é fundamental para evitar problemas à saúde, tá bom? Aqui eu tenho alguns exemplos de vírus, bactérias que podem estar no ambiente, no ar, e podem prejudicar o ser humano. Olha só, espirritoses são as principais maneiras de transmitir doenças respiratórias transmitidas por micro-organismos. Vocês estão vendo essa imagem? Essa mulher, ela está gripada. Quando a pessoa está gripada, a pessoa fica espirrando muito. Se você tem que se proteger quando espirrar, tá? Não tem que espirrar na frente das pessoas, não tem que espirrar em cima das pessoas, que você está passando vírus, você está passando algum micro-organismo para essa pessoa. Tem que estar em ambiente aberto, não em ambiente fechado e nem com aglomerações de pessoas, tá bom? Aqui eu tenho alguns exemplos. Não permanecer em ambientes fechados e sem ventilação, evitar aglomeração, lavar as mãos frequentemente, não compartilhar copos e toalhas com outras pessoas. Ao tossir, ao espirrar, proteger a boca e o nariz com lençóis descartáveis, tá? Manter a vacina em dia, gente, é fundamental também, tá bom? Isso seria alguns exemplos como nós podemos nos proteger. Aqui nós vamos falar um pouco do tabagismo, que é um problema ambiental. Qual seria, professora, essa substância do cigarro? Ela prejudica o ser humano? Sim, ela prejudica o ser humano, tá bom? Olha só, o dióxido de carbono, ele é um gás inóculo, que seria o quê, professora? Inóculo seria a fumaça do cigarro. Ele produz esse gás carbônico, aquela fumaça que ela é irritante, mas também ela produz o quê? Ela prejudica o meio ambiente. Ela prejudica o quê? Ela prejudica o ambiente onde nós vivemos, né? Monóxido de carbono, o que ele faz? Ele reduz a capacidade do sangue transportar o oxigênio. Fenóis e ácidos, né? Ele favorece o quê? O surgimento do câncer. Nicotina vicia as pessoas que fumam. Justamente por isso que aquelas pessoas que fumam constantemente, elas são viciadas, né? Por quê? Porque no cigarro, gente, tem essa nicotina e ela vicia as pessoas, tá? Mas isso faz muita doença. Como eu tô falando para vocês, essas são as substâncias da fumaça do cigarro, tá bom? Alcatrão. Se acumular nos dentes e vias respiratórias do fumante. Esse alcatrão é que muitas vezes vai acumular nos seus dentes e nas suas vias respiratórias. Tu vai ter dificuldade de respirar, e muitas vezes aquelas pessoas que fumam demais, vocês podem prestar atenção que os dentes, eles são bem amarelados, né? Então isso seria o alcatrão, é uma substância que contém no cigarro, tá? Aqui seria os problemas que pode causar à saúde, né? Primeiramente, nós temos o quê? Diminui a resistência física e a capacidade vital, né? Que as pessoas ficam doentes mais fáceis, diminui a expectativa de vida, ou seja, o tempo de vida. Aumenta a chance de doenças no coração e vasos sanguíneos, causando mortes prematuras. Aumenta as chances do câncer, do pulmão, da boca, esôfago, né? Estômago, intestino, bexiga e a próstata também, né? Isso são as consequências que o cigarro pode causar. E aumenta a chance do nascimento de crianças prematuras. Aquelas mulheres que estão grávidas, que elas fumam, né? Isso pode causar um nascimento de uma criança prematura também. Aumenta a irritação dos olhos, nariz, que seria laringe, bronquite, né? Asma, enfermidades na boca, órgão digestivo, rins e bexiga. Para vocês ver, turma, vocês estão observando que o cigarro, ele prejudica muito a saúde da pessoa. Ele prejudica praticamente o organismo todo da pessoa. Nós temos o quê? Nós temos aquelas pessoas que elas são fumantes passivas e as ativas, né? Aqui, olha só,
A fumaça que sai do cigarro com inúmeras toxinas e partículas vai diretamente para o interior do pulmão, né? O resultado disso é que as substâncias são levadas pela corrente sanguínea para todo o organismo. Isso também acontece com o chamado fumante passivo, tá? O que seria fumante passivo, professora? É aquela pessoa que não fuma, mas ela tá ali constantemente no meio de quem fuma. Então, essa pessoa, ela fica mais prejudicada do que muitas que fumam. Por quê? Porque a fumante passiva, o fumante passivo, gente, ele não fuma, mas ele está convivendo com a pessoa direto, mas ele está todo o tempo inspirando aquela fumaça. E ele sai mais prejudicado do que muitas vezes aquela pessoa que está fumando constantemente. Então, nós temos que ter cuidado, tá? Temos que cuidar da nossa saúde, cuidar daquelas pessoas que a gente ama também, tá bom? Então, o nosso slide, turma, ele fica até aqui, né? Falando sobre o tabagismo, que ele é um problema ambiental e também os problemas que o cigarro pode causar à nossa saúde. Agora, eu vou passar uma atividade, tá? Todo mundo com seu caderno, com seu livro de atividade didático, que em seguida eu vou estar explicando para vocês, tá bom? Todo mundo acompanhando comigo, tá bom? Aqui tá pedindo para você observar no gráfico ao lado o percentual da quantidade aproximada das principais gases presentes na atmosfera terrestre e depois responda os questionamentos a seguir. Então, como vocês estão observando, nessa primeira questão tem esse caderno, não tem esse caderninho? O que significa? Vou relembrar de novo. Passar para o caderno. Professora, eu posso passar suas respostas? Não, meu amor, é melhor você passar o enunciado e a resposta, ok? Tá bom? Aí você vai se basear por esse gráfico do lado, respondendo a letra A, B, C e D. A segunda questão, do mesmo jeito, passar para o caderno, tá bom? Essa tabela mostra o percentual, né, da composição dos gases na inspiração, entrada do ar, e a expiração, que é a saída do ar. Aqui nós temos o potencial, né, a porcentagem de cada da inspiração e da expiração. Em seguida, você vai fazer o quê? Analisando essa tabela, você vai explicar a alteração dos valores dos seguintes gases na inspiração e expiração do oxigênio. Aí você vai falar sobre o oxigênio e sobre o gás carbônico, que significa inspirar oxigênio e devolver para o ambiente gás carbônico. Vocês vão se basear por essa tabela. Agora vocês vão lá na página 41. Vamos lá? Deixa eu abrir só mais um pouquinho aqui. Página 41. A terceira questão. Terceira e quarta questão é passar para o caderno? Sim. Passe para o caderno, não esqueçam disso, tá bom? Aqui você vai ler bonitinho conforme no gráfico, você vai responder. A quarta questão, da mesma coisa. Observe o diagrama abaixo que mostra 2 fenômenos realizados pelos seres vivos. Quais são esses fenômenos? 1 e 2. Cite exemplos de seres vivos que realizam cada um deles. Aqui nós temos essa imagem que nós temos o fenômeno 1 e o fenômeno 2, que está aparecendo a setinha. Aí você vai explicar qual um e o outro, o 1 e o 2, tá bom? Quinta questão. Você vai responder, relembrando as cadeias alimentares que foram estudadas anteriormente, podemos dizer que elas têm relação em um ciclo de nitrogênio? Aí você vai responder, será que as cadeias alimentares fazem parte? Sexta questão, você vai ler, fala de algumas doenças que nós estudamos e são classificadas como causadas pelo ar e outras como são transmitidas pelo ar. Você vai falar uma diferença de cada uma delas. A sétima questão, você vai responder, lê a perguntinha e responde. A B e a C também, tá bom? Então, isso daqui seria o nosso livro didático, da página 41 à página 40, a página 41. Agora nós vamos ao livro de atividade, que tem umas questões também, tá bom? Vamos lá. Aqui, gente, turma, tem o livro de atividade, tá? Esse livro de atividade, ele serve para complementar os nossos assuntos que nós estudamos no decorrer, né,
desses dias, vocês vão relembrar alguns conteúdos que nós estudamos, tá bom? Serve muito para a sua aprendizagem. Então, todos fazendo atividade e acompanhando comigo, tá bom? Vamos lá na página 8 do livro de atividade de vocês. Abra, todo mundo abrindo aqui comigo, na página 8 do livro de atividade. Tá falando o quê? Você sabia que a poluição é um fator que reduz a biodiversidade? Explique o que é biodiversidade. Na sequência, cite outras ações humanas que podem reduzir o número de espécies do planeta. Você vai ler, olha como é fácil, você vai relatar o que seria a biodiversidade e o que pode causar as consequências para a diminuição, né? Reduzir o número de espécies no planeta. Aqui abaixo está falando, leia a tirinha abaixo e assinale a resposta que interpreta corretamente essa situação. Aqui você vai ler, está falando do jacaré, do menino que ele acha perigoso. Você lê e você vai marcar uma alternativa. Será que é a letra B, C ou D? Aí você marca. Aqui no final nós vamos falar um pouco de estratégia de sobrevivência. Lembra que eu falei desse conteúdo para vocês? Estratégia de sobrevivência? Vocês vão ler bonitinho. Aqui nós temos o quê? Observe essa imagem abaixo e leia essas informações a seguir e marque uma única alternativa. Aqui nós temos o quê? São essas borboletas, né? Quando o inverno se aproxima, as borboletas monarcas que vivem nos Estados Unidos e no sul do Canadá, elas migram para o México em busca de temperaturas. Qual seria, gente? Por que elas migram? Aí elas têm duas alternativas que elas migram, tá bom? Então, marquem duas alternativas. A página